Quarto ano, tudo bem? Vamos lá. Hoje agora vamos fazer a aula 1 da semana de matemática, página 178 até a 182. Estamos em figuras geométricas planas. Você já ouviu falar em número figurado? Tem lá falando a história da matemática, o uso de pedras para efetuar contagem, né? Antigamente não existiam os números. O que eles faziam? Lembram lá? Pinturas rupestres? Eles primeiro contavam com pedrinhas, né? Tenho quantas ovelhas? Não, eles não tinham um número ainda. Aquela, aí iam juntando as pedrinhas para representar. Mas a coisa foi ficando perdendo o controle, porque se uma pessoa tinha muitos números para registrar, não podia carregar aquele tanto de pedra. Aí foram elaborando métodos de registro, né? Aí ainda tá falando de contagem aí embaixo tem até bolinhas, né? Para representar. Olha lá, né? Representando. Um tá agrupadinho em triângulo, outro em quadradinho. Aí tem lá, onde estão os números nas figuras representadas? Escreva a sequência. Onde estão os números? Aí olhem aí, tá no triângulo, tá no quadrado, tá. O que vocês verem, registrem. Escreva a sequência dos 6 primeiros números triangulares. Vou pegar a canetinha. Os 6 primeiros números, tem lá. Quanto isso representa? Colocando 1, aqui 3, e assim por diante. A mesma coisa escreva a sequência dos 6 primeiros números quadrados, ok? Aqui, 1, 4 e assim por diante. Facinho, né? Você viu anteriormente, que podemos utilizar moldes de planificações para construir figuras geométricas espaciais, iguais às que a gente retirou do final do livro e vocês montaram aí, dessa vez em casa, né? Aí tem aí planificação do cilindro, ela tem um retângulo e 2 círculos, como dá para ver aí no desenho. O contorno do círculo é uma linha curva, né? Já o contorno do retângulo são 4 linhas retilíneas, retas, ou 4 segmentos de reta. Esses segmentos são chamados de lados do retângulo. E o encontro de 2 lados de um retângulo é um ponto, que é o vértice que vocês já viram anteriormente. Aí tem, mostrando eles fechadinhos e eles abertos. Planificação da pirâmide. Tem 4 triângulos, né? Dá pra ver aqui, 1, 2, 3, 4. E no meio, a base quadrada. Observe o quadrado e o triângulo a seguir e responda. Quantos lados há no quadrado? E quantos vértices? Quantos lados? E quantos vértices? As pontinhas. Ok? A mesma coisa do triângulo. Na malha quadriculada a seguir foram desenhadas algumas formas geométricas planas. Plano é quando tá reto, tá? Não tá em 3D igual vocês montaram. Tá plana, aberta. Aí eu mandei uma folhinha, tem uma parte que é quadriculada, copie essas formas geométricas e pode utilizar a régua e depois escreva o nome de cada uma delas. Embaixo, lá na folhinha, escreve o nome de cada uma delas, tá? Do jeito que vocês estão vendo, quadrado, triângulo, retângulo, ok? 2, vamos lembrar um pouquinho a ideia de simetria. Simetria, olha lá, o eixo de simetria aqui mostrando é o meio, é aquela figura em que tem alguma parte
que ela é exatamente, se eu cortar ao meio, os dois lados têm que ser exatamente iguais. Ah, um lado não é exatamente igual, então não é simetria, tá bom? Quantas pontas a figura completa tem? Imagine que ela tá aqui, opa, olha eu desenhando, né? Completa aqui. Quantas pontas ela tem, se ela tivesse completa? E quantos segmentos contornam a figura? Quantos segmentos, quantas linhas retas contornam a figura? Numa cartolina, Laura fez o desenho ao lado, correspondente à planificação de um cubo aberto. Quantas faces tem um cubo? Quantas faces? 1, 2, tá bom? E aqui é base, desculpa. Eu tô dando resposta? Não. Aqui é base. Quantas faces? Se você montar, aqui são as faces. Aqui também tá certo, porque vai fechar. Qual é a figura geométrica plana de cada face? Que figura geométrica é essa? É isso que ele está perguntando. Quantas cores diferentes Laura utilizou para colorir o desenho? Isso é fácil, dá para ver. Aí no livro de vocês, dá para ver melhor do que aqui no vídeo. Tá mais pintadinho no livro. E depois de montado, o cubo, o que as faces de mesma cor indicam? Lados opostos, mesmo lado. Presta atenção, tá? O quadrado tem 4 eixos de simetria. Um quadrado eu posso dividi-lo no meio de 4 formas. E ele vai ficar exatamente simétrico, ó, igualzinho os dois lados, certo? Desenhe aqui um retângulo com 10 centímetros de medida de um lado, 10 de um lado, 3 do outro. Mais ou menos, né? Vocês vão ver aí com a régua em casa. Depois indique os eixos de simetria dele. Aí vocês vão ver, ele fica exatamente igual, dividido assim. Ele fica exatamente igual, dividido assim. Assim não, que tá torto. Ok? 5. A turma de Duda fez um painel com a palavra simetria e com a imagem dela gerada pelo eixo de simetria em vermelho. Aqui. Olha lá. Veja o resultado. Parecendo um reflexo, né? Agora faça você também com a imagem ao lado, simetria do número 25. Não olhem que tá para o outro lado. Presta atenção. Vai fazer também mais ou menos. Não, peguei muito. O 2, ó. Conta quantos quadradinhos tem e vai fazendo aqui do lado, tá bom? A seguir estão representados 4 trapézios. Em um deles há um eixo de simetria. Indique qual é traçando o eixo de simetria deles. Olhem o que é exatamente igual, tá? Nenhum deles tem eixo de simetria. Por exemplo, se eu cortar esse, não tá igual. Pelo menos um dá para fazer isso. Entenderam? Pelo menos uma dessas imagens dá para fazer. 7. A fotografia ao lado é de uma construção com janelas em forma de círculos. O contorno de um círculo é uma circunferência. Coloque uma moeda no quadro a seguir, aqui uma moeda, e trace uma circunferência em volta dela, para obter o círculo. Pinte a região interna dessa circunferência. É só pegar a moeda, contornar e pintar dentro, ok? Esse daqui eu estou mandando para fazer numa folhinha, tá? Faça essa experiência numa folha de papel. Eu estou utilizando, a gente pode fazer na hora do zoom, tá? Pega o barbante, só para fazer um círculo grande, tá bom?
Por hoje é só. Amanhã a gente continua com a aula 2 de matemática, tá bom? Beijos!